Eu acho que a gente podia deixar claro para o nosso ouvinte os dois conceitos principais que a gente vai trabalhar aqui, né? Que é exegese e hermenêutica. Então, e aí? O que vem ser uma boa exegese? Eu achei interessante que ele fez em 2 perguntas, né? Isso eu achei legal, essa maneira dele falar de 2 coisas talvez mais complexas. Dito isso que a gente falou, da necessidade de interpretar, entender, ele divide em 2 colunas. A exegese, ele coloca assim, o lá. Lá e antigamente. Lá e antigamente. Tipo assim, lá, o cara lá tava pensando o quê, ouvindo o quê. E a hermenêutica é o tipo aqui e agora, né? Então é você interpretar entendendo, fazendo a pergunta do lá, quando o cara escreveu, qual era o contexto, o que eles entendiam, o que o cara entendia, um cara que vivia naquela época quando escutava aquela frase, entendeu? Coisas do tipo. E a hermenêutica aqui e agora, o que isso quer dizer pra gente hoje, né? Se você for pegar uma linha mais teórica, ele vai dizer que a exegese é a ciência do texto. Isso. E a hermenêutica é a ciência do conteúdo. Isso. Então você vai conseguir ter noção de que quando você estuda a exegese, você está buscando o sentido com o qual o autor quis escrever. Então, qual era o dia que Jesus falou isso? O que estava acontecendo na cidade? Estava acontecendo isso. Ele estava em cima de que pedra? Ele estava em cima dessa pedra, nesse monte. Esse monte faz sentido por causa daquele negócio lá. Então, as pessoas estavam ouvindo ele, estavam entendendo esse tipo de mensagem. Aí vai entrar contexto histórico, não era uma coincidência. Cultural. Existia uma intencionalidade naquilo que Jesus estava fazendo. Quando um cara daquela época ouvia isso, qual era a primeira coisa que o cara pensaria? Pensava. Por exemplo, a história do filho pródigo. Quando você entende para quem é a história do filho pródigo, você entende que o alvo não é o filho pródigo. É o filho mais velho. Então você entende, isso que vai fazer a diferença. Você vai começar a entender e ver a Bíblia. O primeiro receptor, né? O primeiro receptor dessa mensagem. Nessa história do filho pródigo, aquela questão do pai correr em direção ao filho, isso era uma desonra pro pai na época. Sim. O mais velho nunca corria. Então mostra o tanto que Deus era um Deus amoroso, que ele ia em direção ao filho. Sim. Então são coisas que o texto não fala. São nuances, mas quando você né? vai à história, torna o texto muito mais rico. O próprio ministério de Jesus como um todo, né? Se sentando com publicanos, com prostitutas, o que isso representava para ele, né? Por que era um escândalo, né? Por que era um Se hoje a gente pode conversar com qualquer pessoa, por que era um escândalo? Quantas vezes Jesus não disse também, tomou para si atributos divinos e escandalizou os judeus? E ele é filho, pessoas a citação que levou ele a ser crucificado é que ele disse, eu sou filho de Deus, né? Exatamente. Por exemplo, João 6, ele vai se dizer o pão da vida, por exemplo. Né? A gente olha isso hoje e fala, caramba, o pão da vida e tudo mais, isso é muito bonito. Mas para o judeu da época foi um grande escândalo. Né? Ele estava falando, pão vivo que desceu do céu. Ele estava se colocando numa posição de Deus. Pão da vida. É impressionante que até, eu vou aqui fazer uma indicação, quando Deus fala na língua dos homens, que é do autor Paulo On, ele é um cara que você vai encontrar na internet também, ele é um cara estudioso. Sensacional. Muito bom mesmo. Fantástico. Ele é... pastor, vocês são uma menina, ele é calvinista, está indicando... Irmão, pelo amor de Deus. Podemos dizer que queremos ele aqui? Queremos demais. Nossa, seria uma honra para mim. Ele tem que se preparar, Paulo, porque o cara é assistindo a gente? Queremos você aqui, hein? Ele é inteligentíssimo. Um homem, assim, de uma cabeça absurda. E ele escreveu, e uma das coisas que ele ponderou, eu achei interessantíssimo, foi que é um local... um tipo de povo, um tipo de gente escrevendo para o mundo todo, velho. Então você é brasileiro, você nasceu em Brasília, você nasceu em Salvador, você nasceu em outra época completamente diferente, com internet, com tudo e tal, e você tem que ler um texto que foi escrito na... Não, e um texto que foi escrito em 3 línguas, ele foi escrito em hebraico, um pouquinho em aramaico e o Novo Testamento em grego. Mas não é o grego que é falado na Grécia, nem tampouco o hebraico é exatamente aquele que se fala em Israel hoje. Não tinha nem espaço, que não são mais utilizadas. Entre as vogais hebraicas. Há muito tempo atrás, você línguas mortas, entender realmente o original, você tem que recorrer a uma exegese muito pesada. Né? E a gente entender que isso tem profundidade nisso, né? Isso não é algo anti-espiritual. Muito pelo contrário. Isso é apesar muito da gente utilizar, isso que a gente está falando são termos técnicos, termos científicos, é como a ciência... acadêmicos, né? Como a ciência segue... isso vai trazer uma riqueza para o texto, se torna algo muito mais profundo. Com certeza. Às vezes você está acreditando num negócio que você não entendeu direito.